Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo a vigilância, segundo a oração, meditando na palavra de Deus, que é Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem, o Verbo que se fez carne segundo a natureza divina, pois não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele é o eterno, ele é aquele que tudo opera e executa, onde agindo ele não há quem possa impedir. Aquele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos. A sua vara e o seu cajado nos consola, ainda que andamos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeremos. Prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. Ele é aquele que tudo opera e executa e nos ensina a ser constantes. Pedro, ali ao mesmo tempo que, quando perguntam, ele diz: quem dizem que eu sou? E eles diziam, alguns João o Batista, outros que é profeta, outros Eliseu. E ele diz: e tu, o que dizes que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, diz: tu és Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Aonde ali, inspirado pelo Espírito de Deus, ao mesmo tempo que ele confirma, testifica segundo a verdade, ao mesmo hora ele estava inconstante, porque quando Jesus disse que era necessário subir a Jerusalém e ser ali martirizado, para que se cumprisse as Escrituras, Pedro disse: não permitiremos que façais isto contigo. E Jesus já disse: para trás de mim, Satanás. A tua atitude se refere à dos homens, onde está escrito: seja todo homem mentiroso, e o Espírito é a verdade. A única forma, os verdadeiros adoradores, a qual Deus está à procura, sendo Espírito, aqueles que o adoram em Espírito e em verdade, onde devemos estar sempre constantes, onde Ele agrada daqueles que vivem sempre em Espírito e em constantes atitudes, das quais condiz com a verdade, do qual Jesus nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu Espírito, porque a única forma de viver segundo a verdade é segundo o Espírito. Aquele que é carnal não se compreende aquilo que é espiritual. Aquele que é carnal é carnal. Aquele que está segundo o Espírito se discerne as coisas do alto e persevera com as atitudes que agrada ao nosso Senhor. Assim como ele dizia àquela mulher samaritana, aonde ela dizia: por acaso tu és maior do que aquele que é Jacó, que cavou esse poço e deu da água para beber aos animais e ao nosso povo? E Jesus estava lhe dizendo a respeito de uma água que é a palavra, através do nascimento da água e do Espírito. E ele dizia: se tu souber da água que eu tenho para lhe dar, e dela beber, nunca mais terá sede. Pelo contrário, será uma fonte de jorrar. Nunca mais terá que vir buscar desta água, porque falamos de uma água espiritual, daquilo que é a palavra, que santifica e purifica do interior, aonde muitos, por perseverarem segundo purificações exteriores, estão intitulados como obreiros segundo a própria lei, aonde a lei ela mata,
mas o Espírito vivifica, o Espírito vivificante, aonde realmente se purifica do interior para fora. Assim como ele disse, de agora em diante não bebereis mais do suco da vinícola, mas sereis ministrados pelo Pai quando adentrares as regiões celestiais. A última ceia, aonde nos fala também da ceia de demônios, aqueles que comem e bebem indignamente por não estarem segundo o Espírito de Cristo, que nos mantém na devida obediência. Todos aqueles que seguem suas vãs filosofias, doutrinas meramente humanas, ondas teológicas, são levados de um lado para o outro, são como nuvens inconstantes que não retêm água, que perseveram como soco no vento, aonde são seduzidos segundo aquilo que lhe é agradável aos seus ouvidos, mas quando ouvisse a sã teologia de Cristo, sentiriam como comichões em seus ouvidos, não iriam suportar a sã teologia de Cristo. Mas nós não somos dos pregadores, nem tampouco dos traidores, e nem dos mercenários. O mercenário é aquele que sobe um muro, não entra pela porta, e quando vem o lobo e arrebata as ovelhas, é o primeiro a fugir. Nós somos daqueles que perseveramos constantes anunciando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde estamos constantemente anunciando o arrependimento para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é necessário confessá-lo de boca publicamente todos os dias, e demonstrai pelo bom proceder, o louvando e adorando, aonde aquilo que se sai dos lábios se flui do interior, assim como as atitudes condiz com a nossa fala, porque ele sonda a intenção da mente e do coração, e sabe entre aqueles que são falsidade, ainda que o louve e o adore, são meramente moveres de lábios, uma vez que não condiz com o seu interior, porque é necessário demonstrar, crendo de todo o coração e de todo o entendimento, de todas as suas posses, de todas as suas forças, e semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo. E em mais um dia perseverai pelo bom proceder, sendo um culto de ação de graças, um culto racional, daqueles que demonstram pelo bom proceder, e ele recebe com um aroma agradável. Assim nos diz o nosso Senhor.